Olá a todos, a todas e todes. É um prazer estar aqui novamente, né, em diálogo e mais um evento aqui com vocês. Nós estamos hoje aqui dentro da celebração do Dia Mundial do Banheiro, né? E aí essa live agora, essa próxima hora e meia, é um resultado da parceria do Instituto Água e Saneamento e do Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento, o ONDAS. Nós hoje vamos conversar um pouco sobre o acesso a banheiros em locais públicos, principalmente nas cidades do nosso país. Essa é uma das questões que remetem diretamente à questão fundamental, né, que leva ao direito à água e ao saneamento que todos nós temos, que qualquer pessoa neste mundo tem o direito humano a acesso à água e ao saneamento de forma digna, acessível economicamente, com qualidade e água segura, de forma segura. O ONDAS é uma organização que foi formada há pouco menos de 2 anos e que tem trabalhado bastante com o direito humano à água e saneamento. Nós temos, inclusive, discutido muito o acesso em condições de extrema pobreza, em condições de dificuldade que hoje existem e que permanecem com uma parcela considerável da nossa população. Uma parcela que hoje se vê privada de acesso, principalmente ao banheiro, em áreas de periferia de nossas grandes cidades, em áreas rurais e também nas áreas centrais de grandes cidades ou médias cidades. Aquela população que hoje está em situação de rua ou que são trabalhadores que ganham o seu sustento na rua. Essas pessoas hoje têm enorme dificuldade de acesso a um banheiro digno, de um banheiro com segurança e que ela possa eliminar seus dejetos de uma forma em que possa preservar os seus corpos. Então, hoje nós vamos discutir essa questão e trazer, né, algo que remete até o próprio direito, né, que a resolução da ONU 64292 de julho de 2010 estabeleceu, né, que é o direito ao acesso à água limpa e segura e ao saneamento básico como direito humano de fundamental relevância para todas as pessoas. Bem, hoje a nossa mesa, que vai se estender até às 18h30, vai tratar desse assunto do acesso a banheiros em locais públicos. Nós vamos ter hoje a companhia aqui de Ricardo Souza Moretti. Aliás, depois eu me apresento. Professor do Programa de Planejamento e Gestão do Território da Universidade Federal do ABC e integrante do Observatório Nacional de Direitos à Água e Saneamento, o ONDAS. Teremos a presença também da Fernanda Deister Moreira, que é doutoranda e mestre em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Também é engenheira ambiental e sanitarista pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pesquisadora na área de políticas públicas e gestão do saneamento. E também teremos a companhia aqui de Vanilson Torres, que é membro da Coordenação Nacional do Movimento Nacional da População de Rua, MNPR, e ele coordena o MNPR no Rio Grande do Norte e no Nordeste. No Rio Grande do Norte, ele também é conselheiro estadual de Direitos Humanos e da Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas. E também é representante do MNPR no Conselho Nacional de Saúde. Eu sou Amaury Polak, engenheiro e
mestre em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC e também conselheiro do ONDAS. É um prazer tê-los aqui conosco, né, nossos companheiros de mesa, e tê-los a todos aqui todas que nos estão assistindo nesse momento. Como eu disse, né, esse é um trabalho, essa mesa aqui é resultado de uma parceria do ONDAS com o Instituto Água e Saneamento, que muito nos satisfaz, traz muita satisfação estar aqui presente hoje, coordenando essa mesa. Bem, nós vamos, ao longo dos próxima hora e meia, né, nós vamos conversar, então, com o Ricardo Moretti, a Fernanda Deister e o Vanilson Torres. Cada um de vocês pedir em torno de 15 a 20 minutos para fazer a sua exposição e depois nós temos um tempo para debates entre nós e também com as questões que vierem dos nossos espectadores. Tá? Vou passar a palavra, primeiramente, aqui ao nosso mestre querido Ricardo Moretti, também para fazer a sua exposição. Moretti, está com a palavra aí. É um prazer tê-lo conosco. Boa tarde. Que alegria estar nessa roda, uma roda boa de conversa com o Vanilson, com a Fernanda, com a Mauri, né? E num tema que precisa tanto que a gente debata, né? A questão dos banheiros está absolutamente na ordem do dia, deveria estar já há muito tempo, e agora, com a Covid, esse assunto literalmente explodiu, porque a demanda que todos têm de poder fazer a sua higiene, que já era um problema muito sério, agora toma outra dimensão, né? Eu vou compartilhar a minha tela e mostrar uma apresentação que eu acredito que facilita a gente acompanhar o raciocínio, né? Bom, como o Amaury falou, eu tenho militado no Observatório dos Direitos à Água e Saneamento, muito junto com a Amaury, uma satisfação muito grande. Tive o prazer enorme de conhecer o Vanilson no período que eu tive em Natal e a Fernanda agora no curso de Direitos Humanos, Água e Saneamento. Então, eu me sinto muito em casa com esse grupo de pessoas que vamos debater, né? Bom, como o Amaury falou, os direitos humanos para água e saneamento estão previstos pela ONU, né? E a ONU também estabelece que esses direitos se consubstanciam basicamente a partir do atendimento de alguns quesitos, né? A água e o esgotamento sanitário têm que estar disponíveis, tem que haver acessibilidade física, tem que haver acessibilidade econômica, tem que se garantir a qualidade e aceitabilidade, né? E no caso dos banheiros, tem que considerar também privacidade, dignidade e segurança. Quem assistiu à apresentação na mesa anterior, né, tem claro essa questão no universo feminino, essa questão da privacidade, dignidade e segurança assume um caráter exponencial, né? Agora, a gente tem que estar bem atento, porque qual o significado do acesso universal ao saneamento, né? Vira e mexe, a gente tem escutado aí que agora vão vir recursos, que vai se promover a universalização praticamente até 2033. Primeiro que 90% não é universalização, né, gente? Porque quando a gente brinca, né, 90% é bom ou ruim, né? Eu sempre repito isso, 90% é ótimo para quem está nos 90%, e é tétrico para quem está nos 10%, né? Então, universalização, quando a gente pensa em saúde pública, universalização são todos, né? E as companhias de saneamento têm uma tendência a achar que quando elas entregam um tubo de água e esgoto na frente de cada casa, a situação está resolvida, né? E o atendimento, a gente tem que olhar o saneamento numa perspectiva de saúde pública. A gente tem que conseguir que o saneamento se aproxime da saúde pública, né? Porque, é claro, cada real investido em saneamento, a gente economia vários reais em saúde pública. A questão, o saneamento nasceu como saúde pública. É fundamental que a gente pense saneamento como um serviço de saúde pública e não como um conjunto de redes, estações de tratamento, etc. Então, nós temos que pensar saneamento como um investimento público voltado para a saúde pública. Bom, quando a gente fala de acessibilidade, a gente tem que pensar
que a acessibilidade para o serviço de saneamento é para os que vivem na rua, né? Nós vamos ter o Vanilson contando um pouco o que é a luta deles, né? Para que haja moradia para quem está na rua, mas, de qualquer forma, as pessoas, por enquanto, estão na rua, elas têm que ter, no mínimo, acesso a condições de água e de saneamento, né? Tem um contingente gigante de pessoas que trabalha nas ruas e que não tem acesso a água e banheiro durante o período de trabalho, né? Então, nós vamos ver, vocês podem imaginar, e nós não estamos falando simplesmente dos vendedores ambulantes, nós estamos falando, no caso de uma metrópole que tem em São Paulo, de milhares de pessoas que trabalham, desde trabalham com aplicativo, que trabalham como policial, que trabalham como motorista de ônibus, que trabalham em várias funções que não têm acesso à água e banheiro no período de trabalho. Então, pensar esse serviço é pensar na universalização do saneamento. E tem quem está de passagem pela rua. Eu não sei quem de vocês já teve uma necessidade aguda de banheiro quando está na rua e o desespero que é você encontrar um banheiro. Eu já passei várias vezes. Bom, então quem está de passagem na rua tem direito à água. A água é uma questão básica de todo cidadão, né? E em várias cidades é extremamente comum a presença de bebedouros públicos, né? E a gente perdeu isso no Brasil, nós temos que conseguir resgatar, né? Paris, se vocês entrarem no site aí da saneamento, Paris hoje se orgulha assim fortemente dos seus chafarizes. Quem está na rua, né? O Vanilson vai poder falar vive a cores sobre essa questão, né? É uma população que, nessa altura, se conta, no caso de São Paulo, nas dezenas de milhares. Não tem um censo recente em São Paulo, mas muitos falam de uma população de mais de 30 mil pessoas morando nas ruas. Gente, 30 mil pessoas, é um mundo, né? E com relatos que são simplesmente inacreditáveis no ponto de vista da dificuldade que é levar a vida sem ter acesso a condições mínimas de água e saneamento. Uma reportagem da BBC, que já tem aí 3 anos, relatava naquela ocasião o que era a loucura com a Covid, quando fechou o comércio e as pessoas não conseguiam recorrer a locais para obter água, né? Especialmente de noite, né? Que era a dificuldade para obter água. E tem esse depoimento, que eu acho muito impressionante, em que 2 mulheres disseram que no último mês tiveram que ficar 4 dias com 2 litros de água para toda a família, né? Que a água foi usada basicamente para escovar o dente e diluir o leite em pó para uma criança que tinha na barraca, né? Quer dizer, eles basicamente usavam uma parte da água que caía na lona da barraca onde viviam, né? A gente não pode aceitar isso, a gente não precisa disso, quer dizer, nós temos que mudar o patamar de cumprimento, né, da realização dos direitos humanos. Banheiro público, gente, é difícil no mundo todo, quer dizer, a luta para garantir banheiro público de qualidade não é uma luta fácil, não é fácil se conquistar os banheiros públicos, a manutenção, a gestão é uma luta, mas é uma luta que precisa ser feita. Nós não podemos aceitar a barbárie de não ter banheiro público. Eu espero conseguir mostrar isso. Depois a Fernanda vai nos contar um pouco o que é o esforço legislativo para tentar aprovar leis que garantam banheiros públicos. Tem que lembrar uma coisa importante. Essa foto é da dissertação da Rosália Yamamura, que eu espero que esteja nos assistindo, que fez uma pesquisa de mestrado super importante sobre higiene fora da residência. Essa foto é uma foto que mostra os mictórios no centro de São Paulo, aquelas casinholas lá no fundo, na esquina, são mictórios no centro de São Paulo, né? E uma coisa muito importante que a Rosália nos mostra no estudo dela é que tinha mais banheiro público no centro de São Paulo em 1900, quando a cidade tinha 200 mil habitantes, do que hoje, que a cidade tem 12 milhões de pessoas, gente. Então, repara só, a cidade tem 60 vezes mais habitantes e tem menos banheiro do que tinha 121 anos atrás. Quer dizer, é completamente inaceitável o quadro que a gente está vivendo, né?
E o estudo da Rosália também mostra que existe um grande desafio relacionado ao projeto e à política de gestão de banheiros públicos. Então, eu queria conclamar quem está nos ouvindo e que é da academia, que nós precisamos ter gente dedicada a pensar como projetar banheiros públicos, né? Para que consiga garantir privacidade, segurança, higiene e uma gestão também que seja viável de se executar, né? Recentemente, a gente teve o caso lá que foi emblemático, divertidíssimo, que o McDonald's fez os banheiros lá em Bauru, respeitando a questão de gênero, né? E eram banheiros que tinham no ambiente reservado, que ele podia ser usado para pessoa de qualquer gênero, e uma pessoa um pouco, não dá para descrever muito bem o que é, começou a falar que o McDonald's era comunista, tal. Realmente, a gente deve estar com uma onda de comunismo trazida agora pelo McDonald's, né? Porque tinha o seu banheiro multigênero. Mas pensar o projeto do banheiro para que ele funcione bem é um grande desafio técnico-acadêmico. Bom, esse estudo da Rosália mostrou que uma parte dos trabalhadores, ela entrevistou 320 pessoas, 360, que desculpa aqui o número correto, que trabalham nas ruas, né? E a maior parte dos trabalhadores passa mais que 11 horas fora de casa, né? E 32% dos entrevistados, né, usa o banheiro um número muito pequeno de vezes por dia, que é menos que 2 vezes por dia. Isso é muito pouco quando você compara com a média de uso, que é de 6 a 8 vezes no período de 24 horas, né? Então, a pessoa que trabalha na rua, ela constrangida, porque ela é levada a usar banheiros públicos dos estabelecimentos comerciais, que as pessoas alteram seus hábitos de alimentação, diminuem o consumo de água, retém urina e fezes para não ter que utilizar os banheiros. Isso tem um impacto terrível na condição de saúde, né? Porque evitar de ir ao banheiro por causa desse constrangimento é muito ruim para a saúde. Bom, é muito importante lembrar que nesses estudos da ONU existe uma ideia-chave que é defender o avanço progressivo dos serviços, né? É fundamental que a gente identifique numa política de saneamento quem que não está atendido e priorize atender quem está de fora, né? Quer dizer, então, a prioridade não é melhorar o serviço, a prioridade é atender quem está de fora. E num país racista e excludente que nem o Brasil, existe uma tendência a achar que atendimento da maioria é atendimento do coletivo, e não é. Nós temos que priorizar o atendimento, garantir um nível essencial para todo mundo. E nisso estão os banheiros, né? Como é que nós podemos aceitar que uma parte tenha vários banheiros em casa e tenha uma população que simplesmente não dispõe de banheiro, né? Esse avanço progressivo que a ONU vem defendendo. A gente tem que lembrar, falando já da questão de garantia de atendimentos mínimos, que nós temos uma geração que acha que a água vem da torneira, né? A gente perdeu a noção do que é a água, de onde que ela vem e tal, né? Essa imagem são os aguadeiros, né? Os escravos do Rio de Janeiro que levavam os barris para distribuir água, né? Agora, se antigamente a gente tinha acesso à água num córrego, etc. e tal, né? Isso aqui é a imagem final do século XIX, ali na 25 de março, né? São lavadeiras no Rio Tamanduateí. Gente, olha como é que era 25 de março, há 100 e poucos anos atrás. Se antes você tinha água limpa relativamente perto de casa, nós conseguimos contaminar nossos córregos e tudo mais, né? Então, numa grande metrópole, que não precisa nem ser São Paulo, a própria cidade de Natal, se você não tiver um lugar para pegar água, você vai ter muita dificuldade para obter água limpa, né? E é um princípio básico, né? Que uma certa quantidade mínima de água tinha que ser fornecida para a pessoa, independente de qualquer coisa, né? Da mesma forma que nós temos que garantir banheiro, não tem cabimento a gente aceitar que se a pessoa não pode pagar água, eu corto a água. Inclusive, o meu entendimento das leis que regulamentam isso apontam que você tinha que garantir um fornecimento mínimo. Eu estou ali na transparência mostrando, né, o decreto 72/17, né, que regula a lei 11.445.
A maior parte das companhias de saneamento suspende totalmente o fornecimento de água quando a pessoa não paga, né? Então, me lembro um determinado governador que, num certo momento, falou: você não pode pagar, então morra, né? Então morra. Então, você não tem dinheiro para pagar água, então morra. Gente, quer dizer, aonde que nós estamos nessa altura, né? E tem experiências que merecem marco, né? Que nem a de Belo Horizonte, né? Que foi concebido um hidrômetro social que garante um fornecimento mínimo de água, né? Mesmo que a pessoa não tenha pago, né? Então, que quantia? É uma discussão longa, eu não quero entrar nela aqui, mas fala-se em 50 litros, a Organização Mundial da Saúde fala em 50 litros para pequeno risco para a saúde, né? Essa experiência de Belo Horizonte, da Copasa, é a terra aí da Fernanda, né, Fernanda? Você é de Belo Horizonte, você vai falar de Belo Horizonte. Não deixa de ser uma experiência extremamente importante. A gente não sabe se vai continuar a política. Mas o que é claro é o seguinte: não dá para aceitar que haja corte totalmente do fornecimento de água se a pessoa não puder pagar. Contraria os princípios que já estão claramente estabelecidos, inclusive pela resolução da ONU. Bom, que nem eu falei, a universalização pressupõe acessibilidade aos serviços para aqueles que não têm um banheiro em casa, né? Para aqueles que não têm água em casa. Nós não podemos aceitar essa situação. E isso daí é ilustrado com o desafio. Vários filmes mostram o que é a loucura pela criação de banheiros com condições de higiene de forma coletiva na Índia, né? Que é um desafio gigante. Mas não é só na Índia, o Brasil tem desafios enormes nesse sentido. E hoje nós temos várias situações. Essa é a foto de um banheiro coletivo numa habitação coletiva que é na Rua Mauá, em São Paulo. Quer dizer, então, nós temos que pensar que há formas distintas de olhar para a questão da higiene quando se trata da questão dos banheiros, que é um assunto bem delicado. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Tem um assunto delicadíssimo com o banheiro, que é quem paga. Quer dizer, então, quem coloca o guiso na onça? Quem vai pagar pela instalação? Quem faz a manutenção? Quem paga pela manutenção? E aí, gente, eu queria lembrar a questão inicial. Saneamento é saúde pública. Instalar e manter banheiro é caro, é complicado. Nós vamos ter que encarar essa onça. Não tem conversa. Nós não podemos aceitar que as cidades tenham menos banheiro público agora do que há 120 anos atrás. É difícil? É. É caro? É. Precisa enfrentar. Agora, nós temos aqui, no caso do estado de São Paulo, uma companhia de saneamento que dá 3 bilhões de reais de lucro por ano. Alguém vai me dizer que está faltando dinheiro ou está faltando prioridade para o atendimento do saneamento enquanto saúde pública? Ou está se entendendo que a companhia de saneamento não tem qualquer responsabilidade nisso? Eu não estou aqui a dizer que é apenas e tão somente a companhia de saneamento que deve arcar com esses gastos, mas, sem dúvida, que ela pode e deve e precisa ajudar. É um assunto que, nessa altura, envolve as 3 esferas de governo, mas nós temos que desenhar uma política que coloque os banheiros de pé e com condição de higiene adequada. Nós temos algumas situações que são importantes, por exemplo, que nem o CAL do Rio Grande do Sul, agora, com os recursos que tem, está deflagrando uma iniciativa para implantar 11 mil banheiros, né? É a lógica de ninguém sem banheiro, né? Nós temos que nos unir a esse tipo de experiência, temos que colocar esse assunto na roda, e eu queria fortemente congratular a iniciativa de fazer esses eventos relacionados ao Dia do Banheiro. Estamos juntos nessa cruzada. Para finalizar, eu queria dizer que o Ondas está num esforço aí grande na organização, no lançamento de 3 e-books nesse ano de 2021. Um deles vai sair agora em dezembro, no Encontro Nacional de Direito Humano, Água e Saneamento, chamado Realização dos Direitos Humanos, a influência da remuneração e cobrança pela prestação de serviço. O Amaury e eu tivemos fortemente envolvidos na produção desse e-book, que basicamente mostrando que nós temos que mudar essa figura que está mostrada aqui, né? Nós temos que garantir que o saneamento volte para os benefícios sociais. A lógica financeira do saneamento está fazendo com que ele vá completamente na direção contrária à dos interesses coletivos. E tem 2 e-books, um deles já foi lançado,
que é sobre tarifa social, está diretamente voltado com a preocupação da acessibilidade econômica. Esse já está disponível no site do Ondas. E tem um e-book do qual a Fernanda, que está aqui presente, é uma das autoras de um dos capítulos, né, Fernanda? Que é resultado dos trabalhos finais do curso sobre Direitos Humanos, Água e Saneamento. Também vai ser lançado agora no comecinho de dezembro, está no forno também. Então, a gente tem um e-book que acabou de ser lançado, esse que é da tarifa social, já está disponível, e temos 2 que estão no forno, vão ser lançados agora no comecinho de dezembro. Tem muita coisa sendo produzida, muita gente engajada, e eu cada vez fico mais contente de estar junto com essa equipe bacana que está no Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento. Era basicamente isso. Muito obrigado, Amaury. Estamos disponíveis aí para conversa. Espero não ter roubado tempo de ninguém. De forma alguma, Moretti. Até parabenizo aí, porque nesse quesito do tempo você foi preciso. Exatamente aí o tempo, né, que nós prevíamos, em torno de 15 minutos. Então, que você trouxe elementos fundamentais aqui, né, para a nossa discussão, que nós vamos debater mais adiante, né? Essa questão aí algo que nem todos sabem, né? Que São Paulo, por exemplo, tinha mais banheiros públicos há 100 anos, né, do que hoje, né? Isso é um dado fundamental. E quanta gente hoje trabalha na rua, né? Quanta gente hoje está em situação de rua, né? Dezenas de milhares de pessoas hoje estão em situação de rua numa cidade como São Paulo. Isso se reproduz em Belo Horizonte, Belém do Pará, Rio de Janeiro, Salvador, todas essas grandes cidades, né? Hoje isso infelizmente, é um quadro que deixa claro, né, que o acesso a um banheiro seguro, digno, né, está intrinsecamente ligado à pobreza e ao quadro de deterioração social que nós temos hoje no país. Isso é fundamental, perceber isso. Bem, eu gostaria de passar a palavra agora para a Fernanda Teister, que é um prazer tê-la aqui conosco hoje, Fernanda, trazer um pouco aí dos seus dados de pesquisa, para que a gente possa, inclusive, na sequência, ouvir o Vanilson Torres, né, até em função das 2 exposições aí do Moretti, a sua, né, trazer aquele olhar das pessoas que sofrem efetivamente essa restrição de acesso. Então, Fernanda, por favor, está com a palavra. É um prazer tê-la aqui conosco nesse evento aqui hoje. Eu agradeço o convite. Boa tarde a todos e todas. Até fiquei muito feliz com o convite, né? O Moretti sabe que eu sou uma entusiasta desse tema, já trabalhei no meu mestrado com ele, estou agora no doutorado também, especificamente com trabalhadores de rua, né? No doutorado. Mas é um tema que não é tão debatido no saneamento, né? E aí eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu vou falar um pouco de parte dos resultados da minha dissertação, que eu defendi em março, e eu vou falar principalmente da questão da gestão de banheiros e um pouco da parte legislativa, aí já dando um spoiler do capítulo que vai para o e-book que o Moretti falou. Eu estudei, então, só contextualizando, minha pesquisa de mestrado ela foi desenvolvida entre 2019 e 2020. Eu tive que parar o campo em 2020, no início, né, por causa da pandemia. Eu entrevistei gestores públicos e transeuntes da Orla da Lagoa da Pampulha, que foi meu caso de estudo, para compreender a questão do acesso a banheiros públicos em um lugar público e turístico, né, que a Orla da Lagoa da Pampulha é bem específica. E o objetivo era com gestores, né, era compreender o histórico da gestão de banheiros e seus desafios, e posteriormente, depois da minha dissertação, no curso do Ondas, né, que a gente fez agora há uns meses atrás, eu e mais 2 colegas e o Moretti desenvolvemos um trabalho, né, sobre projetos de lei relacionados a banheiros públicos em Belo Horizonte. Eu vou trazer alguns resultados já. Então, sobre Belo Horizonte, o que é importante saber para entender um pouco do desafio é que, como estava lá no título da minha apresentação, é uma questão para a gestão pública que não tem pai nem mãe. E isso é algo que os próprios gestores falaram, né, na entrevista, assim, porque não tem um responsável.
Isso tem um pouco a ver com a reforma administrativa que o Calil fez lá em 2017, na primeira gestão dele, porque Belo Horizonte é dividido em regionais, por ser uma metrópole, uma cidade muito grande, eram divididos em regionais administrativas que tinham total autonomia para tomada de decisão, porque eram secretarias. O Calil, quando ele fez essa reforma, ele tornou essas secretarias coordenadorias vinculadas ao gabinete do prefeito. Então, elas não tinham mais autonomia para tomar decisão, e sim obedecer, e elas que eram responsáveis pela gestão de banheiros públicos dos seus bairros, que elas eram responsáveis. Só que aí, quando veio a recentralização da prefeitura, ficou sem pai nem mãe a questão dos banheiros públicos, porque as coordenadorias, agora coordenadorias, né, não tinham mais autonomia para tomar decisão sobre a gestão de banheiros, e a prefeitura, como um todo, não conseguia dar prioridade para aquilo, então sempre ficou como um assunto secundário. Hoje, na prefeitura de Belo Horizonte, né, tem 3 secretarias, na verdade, 2 secretarias e a empresa de turismo, né, de Belo Horizonte, responsáveis pela gestão de banheiros na cidade como um todo, e que a SMOB, né, Secretaria de Obras e Infraestrutura, a Secretaria Municipal de Política Urbana e a Belotur, como eu falei, de Turismo. A Copasa, né, a empresa, a gerência de saneamento das secretarias lá da prefeitura não são nada envolvidas, 0% envolvidas, não sabem nem o que acontece com os banheiros públicos da cidade, além de simplesmente, né, tá ligado na rede. Esses 2 quadradinhos aí que estão em outras cores, comerciantes e IPHAN, são especificidades da gestão de banheiros da orla da Lagoa da Pampulha. Porque como é um patrimônio da humanidade, né, histórico-cultural, o IPHAN, né, precisa deferir qualquer intervenção na orla. Então, adiciona essa questão aí no desafio também de fazer a gestão dos banheiros quando é um espaço turístico tombado. E os comerciantes da orla da Lagoa da Pampulha, eles eram responsáveis em uma parceria informal com a prefeitura de fazer a limpeza e conservação dos banheiros. Então, basicamente, a prefeitura pegou, deu a chave na mão dos comerciantes, porque era interessante para eles que os banheiros funcionassem para a própria venda lá da água de coco, dos lanches, ter um banheiro para oferecer para o público e os clientes deles e para eles, que ficavam lá todos os dias. Então, alguns dos banheiros da Pampulha, quem eram responsáveis por manutenção e conservação eram os comerciantes, que cobravam de 25 centavos até R$2, dependendo do banheiro, para poder as pessoas acessarem esse banheiro. Eu não vou trazer aqui a visão dos transeuntes, porque senão fica muita coisa, mas eu basicamente posso falar que a questão da disponibilidade foi a mais citada, né, dentro daqueles critérios lá da ONU, que foram os que eu avaliei na fala, né, do discurso das pessoas. A disponibilidade foi o que mais foi falado, exatamente por existirem poucos banheiros num local de muito movimento, muita aglomeração. Quando eu conversei com gestores, eles demonstraram um certo desconhecimento de legislações municipais que abarcavam o tema de banheiros públicos. Então, não é que existia uma política pública sistematizada sobre banheiros públicos especificamente, não existe. Mas no Código de Posturas, fala que o executivo ele pode instalar banheiros públicos, né, sanitários públicos, em locais de maior trânsito de pedestres. No Estatuto do Pedestre, que é de 2012, as instalações sanitárias elas são de uso gratuito para o pedestre, e isso foi um questionamento que eu comecei a fazer nas entrevistas, quando eu perguntava sobre políticas públicas, o que a prefeitura tem feito, se tem alguma coisa que traz obrigatoriedade para o banheiro. Não existe, mas a gente entende que é um direito. Eu falei, mas o Estatuto do Pedestre, né? Então, demonstrou um pouco até do desconhecimento ali dos gestores com as próprias legislações. E, especificamente para a orla da Lagoa da Pampulha, tinha uma proposição de lei de 2018 que trazia diretrizes para a instalação, conservação e manutenção dos banheiros da orla da Lagoa da Pampulha. Foi aprovado na Câmara dos Vereadores, mas foi vetada no Executivo por caráter de inconstitucionalidade, que o Legislativo ele não podia dizer ao Executivo o que fazer em questões administrativas, que seria, por exemplo, a manutenção, a conservação dos banheiros. Aqui trazendo um pouco mais sobre a gestão dos banheiros da Pampulha, né, eu já falei um pouco, além da informalidade do acordo com os comerciantes, né, dos mirantes. A Pampulha tem 9 pontos com banheiros construídos, alguns são terceirizados, porque são museus e parques, tem esses com os comerciantes, que estão em 4 pontos, e tem 2 pontos que são os lugares de mais aglomeração. Não sei se todo mundo já ouviu falar da Lagoa da Pampulha. Tem a igrejinha de São Francisco de Assis, que foi Niemeyer que
que fez o design lá, que é o ponto turístico da orla principal, e lá tem um banheiro de subsolo, de escada, que pessoas com deficiência e pessoas idosas não conseguiriam acessar, mas ele também está fechado há muitos anos. Então, a gente nem considera, né? As pessoas nem consideram a existência dele. E a praça de esportes, que é o que eu chamei aí de ponto 2, eles estão fechados há muito tempo, foram lacrados pela prefeitura porque estavam sendo usados, né, por pessoas em situação de rua durante a noite, às vezes dormiam lá dentro do banheiro e tudo mais. E aí eles falaram que, enfim, não está no radar deles fazer essa reforma agora, não é a prioridade. Para amenizar essa falta de banheiros, eles fizeram essa parceria com a Belotur, né, a empresa de turismo de Belo Horizonte, que coloca banheiros químicos todo final de semana lá, em alguns pontos, mas os banheiros químicos não são soluções adequadas, porque não tem lugar para higienizar as mãos, não são adaptados para pessoas com deficiência, para crianças, para idosos. E todas as intervenções de obra, né, se quiser reformar um banheiro, construir novos banheiros na orla da Lagoa da Pampulha, devem ter autorizações do IPHAN. Eu conversei com o gestor do IPHAN na época, e ele falou que a Pampulha é alvo de coisas muito imediatistas, que eles querem construir banheiros sem colocar os que já existem, que já estão construídos em operação, por exemplo. Então, por isso que às vezes eles barram algumas coisas, porque já tem construções de banheiros lá. E aí, como desafios, né, que eu questionei os gestores, eles falam sobre a burocracia, né, especificamente aqui da orla da Lagoa da Pampulha, para o IPHAN aprovar. Então, existe desafios muito grandes, né? O Moretti falou, é difícil, é caro, é trabalhoso, mas tem que ser feito. E aí, ainda na Lagoa da Pampulha, a gente tem o IPHAN, que é mais um órgão que tem que aprovar. Eles citam vandalismos, mau uso, depredação recorrentes desses banheiros. Então, um próprio comerciante que eu conversei na aula, que ele tomava conta de um banheiro, ele falava assim, eu tenho que fazer BO quase toda semana, porque eles lá quebram aqui o cadeado e roubam a lixeira, ou quebram a pia. E aí, sobre essa questão de quebrar a pia, tem a questão da manutenção dos banheiros. Então, ele me deu um exemplo, um dos gestores. Se quebra uma pia num banheiro X na cidade e não tem uma pia reserva na gerência de materiais da prefeitura, eles não vão abrir licitação por causa de uma pia. E eles não vão abrir uma licitação por causa de um monte de pia se só tem uma quebrada. Então, eles fecham o banheiro, esperam quebrar não sei quantas pias para abrir uma licitação. Então, eles falam que é muito burocrático e isso atrapalha a gestão de banheiros públicos. E aí, um dos gestores fala que uma das possíveis soluções, né, aqui não estou dando minha opinião nem nada, mas eles falam da possibilidade de uma parceria público-privada de ter, como é feito nos museus, como é feito nos parques, né? De ter uma conservadora que vai ser responsável pela limpeza, pela gestão, pela abertura dos banheiros. E aí tem uma fala que para mim foi muito marcante de um gestor que falou que manutenção e conservação de banheiros públicos é igual você enxugar gelo. Você vai sujar, vai limpar, vai sujar e vai limpar, coloca a peça, estraga a peça. E isso é o tempo todo, né? A questão do trabalho e realmente do desafio de manter um banheiro público. E aí, eu trago aqui, como eu falei, um spoiler um pouco já sobre projetos de lei, que é desse capítulo que vai sair no e-book do Ondas. Eu, junto com os outros autores, nós mapeamos 12 projetos de lei em 15 anos, 17.809 que foram protocolados, sobre o assunto de banheiros públicos. Atualmente, nenhum está em tramitação. Então, ou foram arquivados por motivos do vereador que começou o processo, né, ter saído, e aí vira um projeto arquivado, ou foram vetados, como é o caso daquele que eu comentei da Pampulha, foram vetados por inconstitucionalidade. Tem uma questão também que é um dos argumentos, né, do veto, fala que a prefeitura, que os legisladores, né, que a Câmara de Vereadores não pode dar gastos a mais para a prefeitura que não estão previstos no orçamento, que seria, por exemplo, conservação e manutenção dos banheiros. E aí, quando a gente mapeou pelos elementos normativos dos direitos humanos em espaços públicos, que são os que o Moretti já apresentou anteriormente, a gente vê que o assunto mais falado nesse projeto de lei é o da disponibilidade, porque antes de falar de qualquer outro elemento normativo, se o banheiro não existir, não tem por que falar deles. Então, a gente tem que ter o banheiro e que ele tenha acessibilidade física, financeira, qualidade de segurança, privacidade e dignidade.
E aí uma coisa recente que aconteceu, né, com a minha dissertação, eu fiz 3 folders públicos para divulgar para os gestores da prefeitura como uma devolutiva do meu projeto, né, da minha pesquisa, para o público em geral, e também enviei para vereadores de Belo Horizonte. E aí, recentemente, acho que um pouco mais de um mês, eu conversei com a equipe da vereadora Bela Gonçalves, do PSOL, lá da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, porque eles estão interessados em debater esse assunto, principalmente por causa da pandemia, cada vez mais pessoas em situação de rua, mais pessoas trabalhando na rua. E aí eu tenho enviado, quem quiser eu posso enviar também, está no meu ResearchGate, no meu LinkedIn. E acho que eu gostei tanto de trabalhar com banheiro público, né? Acho que me comoveu muito tudo que eu vi em campo e coisas que eu não conseguia avançar, por exemplo, com os comerciantes da Orla, que era algo que eu queria muito para o meu mestrado e por causa da pandemia eu não consegui, que agora eu estou no doutorado, né? Falando sobre acesso à água e esgotamento sanitário em locais de trabalho quando trabalho na rua. Então, eu vou aprofundar bastante aí nos próximos 4 anos e fiquei muito feliz de ter sido convidada para falar sobre esse assunto que é muito pouco discutido na academia ainda, muito pouco discutido no âmbito do saneamento e que é um direito para todos e todas. Então, agradeço aí e estou aguardando o debate que a gente vai ter. Grato, Fernanda. Muito bom receber essas informações que você nos passou aqui. Interessante saber, né, o custo, né, que é despendido aí com banheiros químicos. E aí faço a observação, quando se fala em manutenção de enxugar-gelo, eu acho que esse tipo de discurso de um gestor público, para mim, é lamentável. É uma obrigação do gestor público providenciar uma manutenção eficiente, uma manutenção adequada, porque as pessoas não tenham qualquer tipo de interrupção na prestação do serviço, né? Dizer que, enfim, é óbvio, né? O banheiro vai sujar, tem que limpar. É óbvio que alguma peça pode ser quebrada, tem que ser substituída. Então, não há sentido nesse tipo de afirmação. Para mim, isso é algo inconcebível. E aí eu faço um paralelo, né, com alguns serviços públicos que são considerados como de excelência, que, na verdade, têm serviços de manutenção também de excelência, né? Existem muitos sistemas de transporte público, né, que são muito bem avaliados por seus usuários, porque eles entram num vagão de trem, né, ou de metrô e não encontram uma cadeira quebrada. Por quê? Porque se existir uma cadeira quebrada, o vagão é recolhido, é feita a troca, a substituição, né, de um ato de vandalismo, de quebra mesmo, que pode acontecer, e aí sim essa unidade volta para o serviço. E as pessoas não encontram essa situação de ter um assento, por exemplo, não disponível. E assim deveria ser com o banheiro, né? Ao invés de não ter estoque, deveria ter estoque, sim, de muitas peças de substituição, à medida que... Bom, enfim, a gente vai conversando um pouco aí mais adiante. Agora, eu acho fundamental ouvir, né, Vanilson Torres, né, que é coordenador, né, faz parte da coordenação do Movimento Nacional de População de Rua e que tem essa vivência, né? Até eu acho que foi dado uma ligação, né, Vanilson? A Fernanda citou bem, o pessoal da administração municipal de Belo Horizonte fechou banheiros porque a população de rua dormia. Bem, não existe local para a população passar, para essas pessoas passarem uma noite aí de forma digna, segura. Aí vão para o banheiro, aí bem, enfim. Eu acho que é o tipo de discurso que não é possível admitir. E o Vanilson, né, ele tem, acho, passou aqui para nós antes de começar a sua fala, passou uma poesia super importante que eu gostaria até, se fosse possível, Vanilson, você compartilhar com todo o público que está nos assistindo nesse momento. Vanilson, toca a palavra aí, nós temos aí 15 a 20 minutos para você. Olá, boa tarde a todos e todas. Vanilson Torres, do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, sou de Natal.
No momento, eu estou aqui em Brasília, né? A gente veio para a reunião da comissão organizadora da 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Vivi 27 anos nas ruas de Natal e essa temática é muito importante, né? Principalmente para quem está em situação de rua. E vamos sim ler a poesia, né? Vou ler a poesia sobre essa poesia chamada Hanseníase. Vou ler uma, depois eu ler a outra no final. A poesia Pop Rua, Hanseníase e Acessibilidade. Quem pediu para nós fazermos essa poesia foi a Odara Kubinacan. Ela é Miss Brasil da Bahia. Ela é Miss Brasil e é baiana. E ela é pessoa com hanseníase, né? E ela pediu para fazer uma interligação entre população em situação de rua, hanseníase e acessibilidade. E a gente fez essa poesia que diz assim: nos primórdios da história, no tempo de Jesus, tínhamos os arraiais, que foram feitos para pessoas com lepra, para levarem sua cruz. O tempo passou, mas os arraiais ainda existem e com certeza continua em um modelo diferente, que são para isolar a população em situação de rua. Pois sem acesso à água, à higiene pessoal e à alimentação, ela fica mais propensa e exposta por não ter uma habitação. Para a hanseníase no Brasil, há algum tempo já temos tratamento. Mas como chegar à Pop Rua, se nas ruas temos social isolamento? Antes chamada de lepra, e confesso que nunca entendi o porquê direito, mas de uma coisa eu tenho certeza, que o que mata não é a hanseníase, e sim seu preconceito. Então essa poesia, né, nós fizemos para a Miss Brasil da Bahia, e falar de água, né, para a população em situação de rua, de banheiros químicos, de saneamento básico, né? Porque diz, mas a Pop Rua mora nas marquises, mora nas praças, mas o saneamento básico, ele traz saúde para a população, né? Seja a que está nas ruas, seja a que está nas periferias, seja a que está em mansões. E aí, essa discussão do saneamento básico, né, dos banheiros públicos, da água, é super importante. E aí nós temos que falar da privatização, né, do saneamento básico, que além de privatizar algo que proporciona a vida, que é a água, ele também encarece esse bem. Ele também faz com que poucas pessoas, ou nem todas as pessoas, tenham acesso à água potável, né? E aí, água potável para Pop Rua. Vou já entrar nos banheiros. Se tiver banheiros, né? Com a brincadeira para desapilar. Água para Pop Rua, né? Moretti. Aqui temos aqui o Adriano de Lavor, que é repórter da Rades. Rades é uma revista da Fiocruz, que é uma grande parceira da Pop Rua. Também temos o Matheus Rios, que é psicólogo e é apoiador do movimento Pop Rua. E aí, água para Pop Rua, né? Imagine a população em situação de rua com tuberculose, né? Como ela vai garantir seu tratamento se os medicamentos, além de serem fortes, necessitam de água para poder ingeri-los? A alimentação adequada também. Então, muitas vezes, Moretti, quando a população em situação de rua não consegue terminar seu tratamento, ela é culpabilizada por isso. Mas não visualizam, né, quem critica, essas especificidades da população em situação de rua, né? Eu me lembro que eu, quando morava ali na Praça dos Gatos, que tem um córrego, que também chega até o viaduto do Baldo, nós tomávamos banho naquele córrego, porque não tínhamos água. A Pop Rua do viaduto do Baldo toma água do córrego, porque não há água potável. Faz suas higienes pessoais no córrego ou nos matos, né? Aí a pandemia chega e Natal, nós com muita luta conseguimos aprovar banheiros públicos em ônibus para a população em situação de rua. Mas o prefeito de Natal vetou em plena pandemia, né? E aí, fechamento de torneiras. Muito antes da pandemia aqui em Natal, lá em Natal, as torneiras das praças foram fechadas, né? Tentando tirar essa população de onde? Das ruas, por ela não ter habitação. E aí, não lembro o nome do nosso amigo aí que tá administrando a live, se possível me diga para poder eu mencionar,
Mas os banheiros públicos, né? Amaury, desculpa, Amaury, banheiros públicos, né? Olha só, Belo Horizonte. O prefeito fecha os banheiros porque a Pop Rua dormia dentro, né? Por que não unir o útil ao agradável? Por que não deixar os banheiros abertos e essa própria população que usa, que está nas ruas, trabalhar em sua limpeza, né? Que daria essa garantia de trabalho para essa população. Mas nós não temos vontade política para isso, né? Nós temos a aporofobia, né? Vocês já ouviram falar nessa palavra, o Moretti? Aporofobia, Mauri, Fernanda. Aporofobia é de uma espanhola, se eu não me engano, ou de uma francesa, que é o ódio aos pobres, né? Que é a aversão aos pobres, né? Esse ódio histórico a quem não tem recursos, quem não tem poder econômico. No Brasil, durante a pandemia, nós só tivemos casos, ou soubemos de casos, sem deixar de falar no direito à moradia, né? O direito à moradia, ele está lá na Constituição Federal, em seu artigo 6º. É dever do Estado e direito do povo brasileiro. Mas nós sabemos muito bem que poucas pessoas acessam a garantia, a moradia enquanto direito. E enquanto nós não conseguimos esse direito da moradia, nós teremos pessoas nas ruas, nós teremos pessoas sem conseguir fazer suas necessidades em banheiros públicos ou em banheiros químicos, e só vai sobrar mesmo os matagais. Então, essa discussão é de extrema importância, porque é uma necessidade humana, né? Uma necessidade humana. Para vocês terem uma ideia, a população em situação de rua aqui, lá em Natal, até hoje, desde o início da pandemia, mais de 1 ano e meio, a Prefeitura de Natal não garantiu uma pia, não garantiu um banheiro e nem ao menos água potável para a população em situação de rua. Isso mostra a importância ou a não importância dessa população para as gestões, né? E aí, para finalizar, a gente precisa dizer isso. O gestor, ele está gestor, né? No momento ele tem o poder da caneta na mão, né? E ele vai ser lembrado pelo uso para o bem das pessoas ou não uso para o bem dessas pessoas. Então é super importante esses debates acontecerem constantemente, porque nós estamos perdendo o bem maior que é a água. Nós não temos a garantia de banheiros públicos, né? Nós só temos a rua enquanto espaço de sobrevivência. Nós só temos a rua enquanto espaço de solidariedade, enquanto espaço de convivência. E isso a pandemia está mostrando, um aumento significante de pessoas que nunca imaginaram vir para as ruas e que agora, diante da crise financeira, econômica, diante da crise financeira, sanitária e política, famílias inteiras estão vindo para as ruas. Famílias, inclusive, que nunca imaginaram estar nas ruas, mas estão vivenciando essa realidade, né? E, em contrapartida, serviços e programas e direitos estão sendo retirados do povo brasileiro. É lamentável voltarmos à extrema pobreza. É lamentável voltarmos ao mapa da fome. É muito triste vermos pessoas tendo que disputar ossos com cachorros, com animais, por não ter a alimentação. Para finalizar, li essa poesia aqui. Isso, Ricardo Moretti, Aporofobia. A poesia é o dia de luto e luta, né? Que ela traz um pouco da história do movimento nacional, do seu início aí em São Paulo, em 2004. E ela diz assim: no dia 19 de agosto de 2004, um triste fato ocorreu. 7 pessoas em situação de rua na Praça da Sé morreu. Brutal e covardemente, sem dar nenhuma defesa, mataram 7 brasileiros que viviam na incerteza de um dia que ainda ia raiar, mas chegaram os meliantes para suas vidas ceifar. Após aquela macabra noite, algo começou a mudar. Surgiu um movimento de rua
por seus direitos lutar. Começou em 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. Hoje estamos em 19, na luta por direitos sociais. Mas não pensem que é fácil. O massacre continua, quando é negado direitos à população em situação de rua. Alguns estados conquistaram direito a acesso à saúde, trabalho e habitação. Porém, em outros lugares, inclusive em Natal, é negado até dormir no chão. Por isso, sigamos em luta, pois nesse país nada se conquista de graça. Se não temos moradia digna, vamos ocupando os espaços de debates, os viadutos, marquises, ruas, as praças. Dia 19 de agosto é o dia de luta e luto do povo da rua. Nós não iremos desistir jamais. Sabe por quê? Porque nossa luta continua. Essa camisa é do dia 19 de agosto, dia de luta da população de rua. Ela é lá de Recife. Valeu aí, Amaury. A gente não fez a apresentação, até porque a gente está aqui na correria, mas creio que realidades, né, elas também são muito válidas para trazer esse contexto histórico de violações de direitos. Não só a água, não só a banheiro, mas inclusive o direito à própria vida, né? O direito de continuarmos vivos e vivas. A pandemia está aí com 612 mil vidas ceifadas, vidas matáveis para um governo genocida. Fora Bolsonaro, só as lutas mudam a vida. Muito bem, Evanilson. A sua poesia, as 2 poesias que você compartilhou conosco, extraordinárias, acho que trouxeram muito da voz, né, e das questões que afetam a população de rua. Né? Fantástico, né? A gente trazer isso muito, né? Muito se tem falado, né? E muito se tem dito a respeito da população de rua, mas ela continua ainda, né, sendo um povo marginalizado, um povo que está na invisibilidade, né? E que assegurar, como você disse, o direito à vida dessas pessoas é um direito que está na Constituição, que está em nossa Constituição, que deve ser garantido, seja para quem for. Não interessa aí a situação, se está, né, hoje, né, numa situação de rua ou qualquer outra situação de vulnerabilidade, mas o direito à vida deve ser garantido. E algo que nós estamos batalhando também, Ondas e outras instituições estão trabalhando forte no sentido que seja inserido dentro da Constituição também o direito à água e ao saneamento como os direitos que qualquer brasileira deve acessar em condição segura e ter disponibilidade de acesso. Fundamental. Bem, vamos conversar um pouco. Eu gostaria de comentar, né? A Mariana compartilhou conosco, né? Até o Vinícius citou, situações aqui no município, né, onde ela reside, Santos, né, que existem banheiros públicos limpos, né, sem cobrança e com torneiras de água na orla toda. Isso dá uma sensação de acolhimento, organização, enfim, qualidade de vida. Parabéns à cidade de Santos, né, por prover esse tipo de atendimento à população, ao menos na orla, né, onde você tem um trânsito grande de pessoas ali. Eu gostaria de ouvir os comentários também a respeito aí das demais exposições de todos, né. Eu vou passar a palavra aqui ao Moretti, fazer alguns comentários sobre as apresentações dos nossos companheiras de mesa aqui, da Fernanda e do Vanilson. Moretti, a palavra. É emocionante ouvir o Vanilson, né? Porque uma coisa é você comentar sobre a teoria do problema e outra coisa é escutar um depoimento vivo que nem do Vanilson, né? Que sente na carne o que é a dificuldade e a luta, né? Um episódio que nem esse, que você consegue aprovar uma lei para ter o banheiro no ônibus e o prefeito veta, né? Não é nada diferente do que a Fernanda relata, né?
que os vereadores aprovam a lei para ter banheiro lá em Belo Horizonte e o pessoal alega inconstitucionalidade, né? E, no fundo, a palavra-chave foi essa que eu aprendi, porque eu sempre sabia, sempre citei a fobia aos pobres, né? Mas eu não conhecia a palavra erudita que eu vim aprender aqui com o Vanilson, né? Que é a aporofobia, muito bacana. É bem isso aí mesmo, né? É um ódio ao pobre, né? E que aí a privatização agora parece que vai cristalizar, né? Essa ideia de que pode ter acesso ao serviço quem pode pagar, quem que é cidadão, quem pode pagar, né? Essa lógica que está vindo junto com a privatização, né? Quer dizer, a ignorância de que, basicamente, hoje o saneamento não existe onde ele não é um bom negócio, mesmo nas companhias públicas hoje, a lógica de fazer com que a receita seja um tópico muito importante, que é o grande problema do saneamento hoje, é essa lógica de autossustentação financeira, que, na minha opinião, é um grande equívoco, né? Porque a saúde não é autossustentável, da mesma forma, o saneamento não pode ser autossustentável, né? Nós temos que ter recurso público, tem que ser um esforço coletivo. E aí, agora, a hora que você privatiza, você pega literalmente apagar o fogo com gasolina, né? Nosso grande problema é estar com um saneamento que olha mais para a receita do que para o problema de saúde pública, e a gente coloca o quê como remédio? Dá um remédio que é um verdadeiro veneno, porque se com as empresas públicas nós teríamos que lutar para que ela tivesse interesses públicos em primeiro lugar, agora com a privatização, como é que vai entrar nos lugares aonde o saneamento já não entrava? O Vanilson, que é de Natal, do lado da estação de tratamento de esgoto que tem grande em Natal, que é a estação do Baldo, ele citou o viaduto do Baldo, do lado do Baldo tem uma estação de tratamento, tem uma grande comunidade, chama Passos da Pátria. Aí você olha, está do lado da estação de tratamento e Passos da Pátria não tem tratamento de esgoto. Não tem por quê? Não tem porque não é bom negócio, mesmo para a companhia pública de saneamento. Agora, nós precisávamos empurrar as companhias públicas para que se motivassem pela saúde pública e não pelo lucro. O que está acontecendo agora é que, com a privatização, né, se nós já não estávamos tendo dificuldade para conseguir isso com a empresa pública, com a privatização, quem que vai fazer as empresas, por exemplo, atuarem em banheiro público? Né? Um dos motivos que a empresa de saneamento foi retomada em Paris foi porque existia uma expectativa de oferecer água pública, ter banheiro público, e a empresa privatizada não atendia. Né? Recentemente, o coordenador do Ondas, o Marcos Montenegro, divulgou uma notícia de que a empresa reguladora do saneamento privado lá na Inglaterra multou em algumas centenas de milhões de reais a empresa privada de saneamento, que estava jogando esgoto in natura no mar. Né? Agora, isso é a empresa reguladora da Inglaterra. Eu quero ver a gente ter empresa reguladora que vai, de fato, pegar e apertar a empresa de saneamento para que ela faça o que está nos contratos. Nós não estamos na Inglaterra, infelizmente, né, Maurício? Então, assim, nós temos muita luta pela frente. A hora que eu vejo o Vanilson com o seu depoimento, eu fico aí muito contente de ter gente que está na batalha. E queria ver, Maurício, nós temos a presença de alguns repórteres que estão nessa roda aqui do Zoom, se depois eles têm algum comentário, alguma coisa, um depoimento a fazer depois sobre como é que eles estão vendo essa coisa e como que o meio de comunicação pode ajudar nessa briga que é bem grande, viu? As empresas não vão querer entrar nessa coisa, só vão entrar se forem forçadas, não resta dúvida. Muito bem, Moretti, bem lembrado, é isso mesmo. Agora, a entrada das empresas de saneamento depende, como você disse, né, no início, depende também da vontade política dentro do município, né, do poder político municipal. Né? Se o poder político municipal faz chamada cara de paisagem, né, ou seja, não toma nenhuma atitude, ou pior, veta, né, as leis que são propostas dentro das suas câmaras municipais, isso fica, né, nessa roda, né, um joga para o outro, outro joga para um e ninguém faz nada. Né? É óbvio que a empresa de saneamento, seja ela municipal ou estadual, só vai fazer se tiver vontade política, e essa vontade política se dá por meio da pressão. Né?
a Fernanda trouxe aí uma sugestão muito interessante, né? Fez uma cartilha para ser distribuída a vereadores, a entidades da sociedade civil, aos próprios pedestres que vão à orla da Lagoa da Pampulha. E queria que você comentasse, né? Talvez valha a pena a fazer um adendo, né, no seu trabalho, colocar essa sugestão que o Vanilson trouxe. Né? Por que, né, criticar a população de rua? Por que não, né, oferecer o trabalho para a população de rua, fazer a manutenção desses banheiros públicos, né, dos bebedouros públicos, dos banheiros públicos, fazer a limpeza, eventualmente tem uma peça quebrada, reportar que tem uma peça quebrada para que o serviço municipal faça substituição. Então, se gasta R$ 8.800 por mês para um aluguel de banheiro químico que não atende a todo mundo, né? Por que não? Esses 8.800 podiam remunerar, digamos, 8 moradores de rua para fazer esse trabalho, né? Tem um trabalho da Priscila, ela da Fiocruz, foi orientada pelo Léo. E ela fez acho que foi em 2017 que ela defendeu o doutorado dela, e foi acesso à água e saneamento, pessoas em situação de rua de Belo Horizonte. E uma das coisas até que o Vanilson falou foi que ela trouxe também no trabalho dela, em entrevistas e observações, foi isso, né? Por que não colocar as pessoas para serem responsáveis pelo banheiro? E esse é um questionamento que o trabalho dela traz. Eu não sei até que ponto também ela levou isso para gestores, enfim, essa discussão, mas o trabalho dela é excelente, assim, eu gosto muito da dissertação, da tese dela, acho que inspirou bastante aí o meu trabalho, porque eu tive muita dificuldade de encontrar trabalhos que discutiam banheiros públicos no Brasil, né? Eu fiquei sabendo da Yanamura esse ano pelo Moretti, e, assim, eu achei muito trabalho internacional, em Londres, na França, tem uma pessoa, assim, tem uma mulher que chama Clara Grid, eu acho que fala. Ela é especialista em banheiro público, ela estudou a vida inteira banheiros públicos, ela é arquiteta e do planejamento urbano, e ela trabalha questão de gênero com banheiros, questão de acesso de pessoas com deficiência com banheiros. Ela abordou, assim, tudo, mas ela não aborda o saneamento e o direito, porque realmente fica muito fora da alçada dela ali, né? Ela trabalha design de banheiros, e aí, assim, ela já, enfim, já se aposentou, é professora emérita e tal, mas eu ainda sonho um dia de entrar em contato com ela e fazer essa conversa com ela, assim, porque ela já publicou, inclusive, trabalhos em português, em revistas brasileiras, ela traduziu e publicou aqui. Então, assim, é um assunto realmente que falta, assim, sabe? Eu percebi isso tentando publicar os meus artigos da dissertação em revistas de saneamento, que falavam assim, mas esse assunto é do planejamento urbano. Aí eu para a revista de planejamento urbano falava, mas você está falando muito de saneamento. Então, assim, recebi vários nãos até achar uma revista ali que falasse, não, beleza, a gente quer publicar banheiro público aqui. Então, é algo que tem muita coisa a desbravar, muita coisa para ser discutida, e acho que colocar a voz, né, do Vanilson, de pessoas que trabalham nas ruas, é mais importante que tudo, né? Que os gestores públicos ouçam essas pessoas, as sugestões que elas têm, porque não sou eu, Fernanda, engenheira, que tem a formação técnica, que vou dizer o que é certo para um banheiro ou não é. Eu vou ouvir essas pessoas para a gente poder fazer, pensar em políticas públicas e soluções melhores. Então, acho que as pessoas têm que ser mais ouvidas, sabe? Porque às vezes vem o fazedor da política lá, escreve do jeito que acha que tem que ser também e não escuta a população. Perfeito, Fernanda, é isso aí mesmo. Não adianta fazer. Engenheiro tem aquela mania de achar que faz tudo certo, né? Eu posso falar que sou engenheiro, o Moretti também é aqui, mas a formação do engenheiro é o seguinte: temos soluções para tudo e sabemos fazer tudo com a melhor técnica. É uma falha enorme na formação do engenheiro que a gente precisa mudar, né? Ele tem que ouvir a população, que vai ser, que, em princípio, é objeto daquele serviço, enfim, daquela técnica. Não adianta fazer a melhor técnica. Eu lembro muito bem que em muitos lugares do Brasil se colocou banheiro público com a chamada privada turca. Mas isso não faz por exemplo, para certas comunidades isso faz sentido. Para outras, não tem nenhum sentido fazer
o uso desse tipo de solução, né? E a gente viu agora recente, né, Vanilson, até o Moretti comentou na fala dele, banheiro aí que as pessoas estavam criticando porque é um banheiro que estava prevendo a utilização de modo reservado, digno, né? Preservava a sua identidade de gênero, né? Então, pessoa com a orientação LGBT, né, poderia utilizar esse banheiro de uma forma bastante adequada, né? Então, a gente vê crítica a esse tipo de coisa. Por que não os banheiros públicos possam prever isso com dignidade, não é mesmo, Vanilson? Com dignidade e segurança, por exemplo, colocar uma vigilância numa área que é comum, mas você preserva aquela área que é, vamos dizer, própria lá, né? Para você ter dignidade e ficar indevassado, não ter que ficar, sei lá, de alguma forma à mercê de alguém que possa fazer assédio ou algum tipo de violência, né? Então, Vanilson, gostaria que você comentasse, depois eu vou passar a palavra ao Adriano de Lavor, que pediu a palavra. Beleza, Amaury. Também eu peço que você passe por Matheus Rios, porque ele tem muito a contribuir, viu? Então, é a homofobia, né? Mas isso não acontece só nas ruas, viu? Com a Pop Rua acontece, inclusive, nos serviços assistenciais, né? A gente sabe que tem o nome social, mas não é respeitado pelas equipes ou até mesmo pela própria população de rua que está lá dentro. A população LGBTQIAP+, que agora entrou o P, ela não consegue usar os mesmos banheiros das mulheres, dormir nos mesmos quartos das mulheres, porque há um preconceito, né? Mas também isso reflete, Amaury, os processos históricos do país, né? Nós somos um país escravagista, né? Nós somos um país opressor, né? Nós somos um país que, para a população negra ocupar as universidades, tem que ter cotas raciais, né? E aí, eu vou trazer aqui um assunto que parece que não tem nada a ver com saneamento com banheiro, mas tem tudo a ver. Enquanto nós, população brasileira, viu, Fernanda, não conhecermos a nossa verdadeira história, nós não conseguiremos mudar nada, ou conseguiremos mudar muito pouco. Por que eu digo isso? Porque os livros de história que contam a nossa história é feito pelos dominadores. E aí eles colocam, inclusive, enquanto heróis, Duque de Caxias, Floriano Peixoto, os bandeirantes. Mas quem foram essas pessoas? Mataram o nosso povo, seja o povo indígena, o povo negro, e continuam matando nos tempos atuais através da hereditariedade familiar que estão aí no poder. Então, esses preconceitos, esse racismo, essa homofobia, ela é resquícios dos processos históricos do país, né? A gente sabe como é. Nós temos até um poema que a gente fez, que eu encontrei ele aqui, que chama-se Direitos Humanos ou Humanos em Direitos, que traz esse processo histórico de escravização, né? Onde mais de 300 anos o povo foi escravizado e a Lei Áurea não libertou, né? Porque, eu não sei se vocês concordam, mas a Lei Áurea não libertou. Por que não libertou o povo que era livre em seus países, que eram príncipes, reis? Porque foram jogados nas ruas do império, sem casa, sem banheiro, sem alimentação, sem direitos. Então, são processos históricos que se refletem hoje na sociedade por ela não conhecer, inclusive, sua história, a sua verdadeira história. Ela ainda acredita em Papai Noel, acredita em conto de fadas, acredita que um racista, um fascista conseguirá mudar a história desse país ou conseguirá melhorar as nossas vidas. Pelo contrário, vemos aí o genocídio da população negra, da população periférica, da população LGBTQIAP+. Nós vemos o genocídio da população brasileira. E muitas vezes
ficamos aí inertes, sem agir, porque não é conosco, né? Não é conosco, né? Não, eu não sou negro, eu não sou LGBT, mas se não fizermos nada, vai chegar até você. Vai chegar até você, porque as opressões, elas têm direção, né? Ela tem direção. E aí, essa homofobia, né, de não poder usar os mesmos banheiros, são reflexos históricos, são reflexos de uma sociedade adoecida, de uma sociedade preconceituosa, de uma sociedade que só olha para o seu umbigo, que não se importa com a vida do seu próximo. E aí, aquela máxima muito linda na teoria, que é ninguém solta a mão de ninguém, né, Amaury? Ninguém solta a mão de ninguém. Muito lindo isso. Mas, Amaury, eu faço o contraponto. Para não soltarmos a mão das pessoas, temos que primeiro pegar na mão das pessoas. E aí eu pergunto, será que a gente está pegando na mão de um LGBTQIAP+, de um pop rua, de um cigano, dos povos indígenas, da população negra? Será que nós estamos pegando nas mãos de um leproso? Não. A gente diz na teoria, mas na prática ainda funciona cada um no seu quadrado. E enquanto não percebermos que as pautas são comuns, que a água é para todos, que o banheiro todo mundo usa, nós não conseguiremos avançar. Não conseguiremos avançar porque há um projeto de morte, um projeto de Estado, de morte. Mas é preciso que a gente possa nos unir nessa força-tarefa para que não morramos, para que continuemos lutando e que as gerações futuras possam ter um futuro realmente, possam ter dignidade, né? Possam ter água potável, banheiros, possam ter moradia, que é algo essencial, onde comporta minimamente tudo isso: banheiro, saneamento, água, alimentação, dignidade. Super obrigado, Donilson. Olha, quando você estava falando, me veio a lembrança, aquele provérbio iorubá que o Emicida nos lembrou aí no recente documentário Amarelo, né? Exu matou um pássaro ontem, uma pedra que só jogou hoje. E é isso que a gente precisa ter sempre na nossa ação. Eu vou passar a palavra rapidamente aqui ao Adriano de Lavor, pediu para fazer uma intervenção. Adriano, a gente já está meio com o tempo estourado, infelizmente tem um pouquinho só de tempo para você falar, mas... Legal, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu sou Adriano, sou repórter da revista Rádios, o link está aqui nos comentários. A Rádios é uma revista da Fiocruz, e eu fiz questão de participar desse evento porque eu tive recentemente em São Paulo fazendo uma entrevista com o padre Júlio Lancelotti, que é a capa da revista desse mês, e no bojo da apuração eu acabei conhecendo a ocupação Alcântara Machado, que fica na Moca, em São Paulo, que tem um regime de autogestão. E lá, conhecendo a ocupação, eu percebi a importância que foi para eles terem conquistado 3 banheiros que ficam abertos 24 horas, não só para quem vive na ocupação, mas para a população circulante que está ali no entorno, e 2 bebedouros de água potável e gelada. Eles faziam questão de frisar isso. Esse talvez seja um bom exemplo que a gente possa trabalhar como algo já existente, como Fernanda trouxe a experiência de Santos, e que possam alertar os gestores da simplicidade que pode ser proporcionar isso para as pessoas. Uma outra questão é que, durante essa mesma apuração, eu conheci redutores de danos do coletivo chamado Edilei, que trabalha no centro de São Paulo. E eles fizeram um apanhado durante a pandemia do número de banheiros disponíveis para a população em situação de rua no centro de São Paulo. E é um número que eu não tenho agora, eu até procurei, mas não consegui localizar, mas eu tenho anotado em algum lugar, porque vai fazer parte de uma da reportagem que eu pretendo escrever. Era insuficiente para a quantidade de pessoas que circulam naquele universo. E uma das ações que eles propuseram
torneiras coletivas que as pessoas pudessem, pelo menos, lavar as mãos. Porque se o discurso sanitário diz que uma das medidas eficazes para se conter a propagação do vírus é lavar as mãos, por exemplo, ou higienizá-las de alguma maneira, e você não promove isso para as pessoas que estão em circulação, e aí eu não falo só da população em situação de rua, mas toda a população que circula pelas ruas, então você está sendo incoerente, no mínimo. Para terminar, eu acho que o papel do jornalismo, que foi a pergunta que você fez e por isso eu me candidatei a falar, é exatamente esse: é ampliar a visibilidade de ações positivas, alertar o poder público de alguma maneira, não somente pelas denúncias, mas também promovendo articulação entre pessoas que estão interessadas em resolver o problema. A rádio sempre se propõe a denunciar e, ao mesmo tempo, articular propostas positivas e factíveis, de modo a gente encaminhar políticas públicas. Então, eu sugiro diálogo com as pessoas que estão nessa ocupação, que de alguma maneira conseguiram viabilizar isso à revelia do poder público e, ao mesmo tempo, um diálogo com os redutores de danos que atuam com a população em situação de rua, porque eles podem, Fernanda, trazer elementos que façam com que gestores e técnicos possam construir tecnologias mais apropriadas para as reais necessidades de quem está nas ruas. Era basicamente isso. Eu vou aproveitar aqui a discussão para compor a matéria que eu estou escrevendo sobre isso. Espero contar com a ajuda de vocês posteriormente, se vocês puderem me passar os contatos, para que a gente possa conversar mais detalhadamente, com mais calma. Eu agradeço. E quem quiser conhecer o trabalho da rádio, está aí o link, a assinatura é gratuita, é uma revista mensal que é distribuída gratuitamente pela Fiocruz, é só no site preencher o cadastro que você passa a receber automaticamente, tá? Muito obrigado a todos e parabéns pela discussão, que é muito pertinente e muito importante nesses dias. Perfeito, foi muito pertinente a sua intervenção. Eu vou colocar esse lado fundamental da divulgação do bom jornalismo, do jornalismo que traz informação, que traz a proposição, né, porque a gente possa melhorar a qualidade de vida da nossa população que sofre da pobreza, que está sob o signo da pobreza e da desigualdade social cada vez mais acentuada. Bem, nós já estouramos o tempo, já estão aqui conosco os jornalistas, os coletivos de jornalistas periféricos, vão fazer uma roda de conversa. Eu vou passar, aliás, Adriano, fica o convite até, se for possível, se assim o desejar, pode permanecer aqui até para participar dessa conversa aqui com os jornalistas aqui de coletivos periféricos. Eu agradeço, eu infelizmente não posso, porque eu vou já entrar em sala de aula, que eu também dou aula. Então, tá bom. Tá, mas eu deixei aqui o meu e-mail e peço para que vocês me mandem os contatos. Perfeito. E por acaso vocês puderem me mandar a gravação desse encontro, porque eu perdi um comecinho, que eu também estava em outra sala de aula, seria importante para mim, tá bom? Muito obrigado. Perfeito. A organização aqui certamente vai providenciar e encaminhar para você, para todos nós, aí, a gravação desta mesa de hoje. Bem, já estouramos em 5 minutos, eu vou pedir assim 30 segundos, viu? Eu sei que é meio difícil. Moretti, só a sua saudação de despedida, Fernando, na sequência. Moretti, 30 segundos, por favor. Só me despedir e agradecer, super bom, estamos juntos, estou aqui escrevendo aqui para o Adriano o meu contato para ajudá-lo no que for necessário, tem muita luta pela frente. Tchau, gente. Isso aí. Fernanda, também só tenho a agradecer, estou muito feliz que o saneamento está trazendo esse assunto à tona aí, e fico à disposição para contatos e próximas colaborações. Obrigada. Obrigado, Adriana. Vanilson, também sua despedida aqui. Eu vou passar para o Matheusinho para ele se apresentar. Eu dou 15 segundos para ele se apresentar. Matheus, se apresenta aí para a gente, isso é muito importante nesse debate. Oi, obrigado, Vanilson. Sou Matheus Rios, psicólogo. Defendi recentemente o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, e milito aí no Movimento Nacional da População em Situação de Rua, acompanhando aí a atuação das lideranças no Nordeste. Obrigado pela live e vamos seguindo.
Super obrigado, Matheusinho. Prazer conhecê-lo aqui, estar com a gente nesse evento. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma aqui para a melhoria das proposições, né, que tragam a melhoria da situação, né, sanitária da população, da Pop Rua, está aqui, né? Bem, gente, eu gostaria, como final, agradecer a presença de todos, a assistência aqui, quem nos assistiu hoje, agradecer ao Instituto Água e Saneamento pela todo o apoio, toda a coordenação aqui, o amparo aqui técnico para a realização desse evento, e fazer uma pequena propaganda. Nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, o Ondas irá promover o primeiro Encontro Nacional dos Direitos à Água, Direitos Humanos à Água e Saneamento. Nós vamos ter diversas oficinas que vão mostrar pesquisas e trabalhos de extensão acadêmicos. Nós vamos ter também mesas em que os movimentos sociais, como o MNPR, que está aqui com o Vanilson, que já até falou que vai estar lá conosco no dia 11, estarão apresentando as suas experiências, suas vivências com relação aos direitos à água e saneamento, e também nós teremos mesas de debates extremamente importantes, inclusive com a presença do relator especial da ONU, Pedro Arroio, na mesa de encerramento, na mesa de abertura. Agradecemos a todos e a todas e todos pela assistência, um forte abraço e toda a força à população em situação de rua.